Olá, aluno do curso de montagem eletromecânica, tudo bem com vocês? Que é o Célio Aparecido da Soledade, da empresa Ponto Seguro Gerenciamento de Riscos. Eu serei o seu instrutor para o curso de eletromecânica. Para isso, eu estou aqui com um excelente material que foi editado aí pelo Sérgio Oliveira Frontin, José Antônio Jardim e Carlos Pederneira Rajas Gabaglia. Ficou difícil falar o nome dele, mas saiu. E nós vamos discorrer sobre esse material e vamos pegar um pouco de fundamentos, né? Porque o fundamento, como o nome diz, é a base para a gente alicerçar o nosso conhecimento, construir aí o nosso conceito para o curso de montagem eletromecânica. E nós vamos falar primeiramente de questões envolvendo aí o crescimento, os estudos, planejamentos para a expansão da matriz energética a nível nacional. Então vamos falar sobre planejamento e custo dos equipamentos de alta tensão e discorrer sobre isso ao longo da aula. Então vamos lá, objetivo: apresentar as características básicas do processo de planejamento de expansão do sistema de transmissão, onde as linhas, subestações e equipamentos associados necessários para o atendimento da demanda de energia são identificados. Esse capítulo visa igualmente apresentar de forma resumida as premissas básicas da metodologia indicada pela ANEEL para a elaboração do orçamento e a formação e atualização do banco de preços de diferentes tipos de subestações e equipamentos. Então a palavra-chave desse documento é plano decenal, planejamento da expansão do sistema de transmissão, unidades modulares e subestações, custo de equipamentos, orçamento de subestações. 2. O planejamento da expansão do sistema de transmissão. A expansão do sistema de transmissão é apresentada pela empresa de pesquisa energética EPE, ou EP, do Programa de Expansão da Transmissão PET e do Plano Decenal PD, e pelo Operador Nacional do Sistema ONS no Plano de Ampliação e Reforços PAR. O PET, elaborado pelo EPE, após o estudo do planejamento de longo prazo, e o PAR, elaborado pelo ONS, após o estudo de necessidade de curto prazo de rede elétrica, indicam as linhas de transmissão e subestações necessárias para a prestação do serviço de transmissão de energia elétrica pela rede básica. O PAR e o PET são analisados e consolidados pelo Ministério de Minas e Energia, resultando num conjunto de empreendimentos de transmissão necessária para o atendimento da geração e da carga do Sistema Interligado Nacional, o SIN, e para o adequado desempenho do sistema no período considerado. Com base nessas informações, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAEL, prepara os editais para o leilão das novas instalações de transmissão. Nesse processo, os agentes de transmissão são os responsáveis pelos investimentos. E os agentes de distribuição pela contratação da parcela de energia, com antecedência necessária à implantação dos novos empreendimentos. 3. As premissas do plano decenal. O planejamento decenal tem a função de orientar e subsidiar a realização dos futuros leilões de compra de energia e de novos empreendimentos de geração e transmissão. Definir quais estudos de expansão da transmissão devem ser priorizados com relação à viabilidade técnico-econômica e socioambiental de novas usinas geradoras e, ainda, quais estudos de inventários deverão ser feitos ou atualizados. Os estudos são realizados a partir das projeções de carga e do plano de geração. Inicialmente são efetuadas simulações do fluxo de potência em regime normal e contingência. Posteriormente, estudos complementares são realizados para a determinação da mais adequada alternativa técnica e econômica. Estudos específicos necessários para o dimensionamento dos equipamentos podem ainda ser solicitados nos editais dos leilões dos empreendimentos. Todos esses estudos seguem critérios de planejamento com avaliações das alternativas estabelecidas e escolha daquele de mínimo custo global, considerando os custos das perdas elétricas e dos investimentos necessários. O plano decenal apresenta as premissas de crescimento da demanda de energia e ponta, expansão do parque gerador,
bem como as premissas demográficas, macroeconômicas, setoriais que foram consideradas no planejamento, caracterizando assim o cenário nacional e internacional em que foram analisadas e selecionadas alternativas de expansão do sistema elétrico. Nesse sentido, serão apresentadas algumas dessas premissas, de maneira a fixar o contexto em que esse trabalho de pesquisa foi realizado, considerando o plano decenal de 2021. Então vamos lá, as premissas demográficas. Vamos falar primeiramente deste assunto. Vamos ver o que é isso. Bom, pode-se notar que a população brasileira cresce num ritmo menor e está envelhecendo. Espera-se um aumento de 194 milhões em 2012 para 206 milhões de pessoas em 2021. Então vamos até assinalar isso aqui, ó, para a gente não perder de vista esse fato. Então nós temos um crescimento esperado aí para 2021, ou seja, o estudo é o estudo de viabilidade técnico-econômica de 2012 para 2021, sendo fortemente concentrado na região sudeste, ou seja, na região sudeste nós temos aí, ó, uma população de 41,9% representando essa massa. E no nordeste, 27,7%. Em termos relativos, as regiões norte e centro-oeste apresentam taxas maiores, média de crescimento de cerca de 0,9. Então, a região centro-oeste, norte e centro-oeste, ela vai ter um crescimento maior dentro desse período, enquanto as outras regiões crescem a uma taxa média de 6%, 0,6% ao ano, ou seja, vai crescer bem menos, né, conforme nós estamos notando aqui. E vamos ver isso em termos de tabelas. Bora lá. Então a tabela 1, projeção da população total residente em milhares de habitantes. Vamos ver? Então vamos lá. O ano de 2012. Então 2012 nós vamos ter uma população, nós tínhamos uma população de 16.335 pessoas no norte, 54.134 no nordeste, 81.884 no sudeste, 27.849 pessoas, 849 mil pessoas na região sul e 14.482 pessoas no centro-oeste, e o Brasil nessa época representava 194.684.000, 2012. 2016, a região norte teve um crescimento populacional para 17.002.000 pessoas. A região norte, 55.622.000. A região sudeste, 84.035.000. Região sul, 28.503.000. A região centro-oeste, 15.083.000. E o Brasil, em 2016, saltou para 200.246.000 habitantes. Então a projeção para 2021, vamos assinalar ela aqui, ó. A projeção para esse período é uma projeção na região norte de 17.712.000 pessoas. Região nordeste, 57.207.000. Região sudeste, 86.326.000. A região sul, 27.200.000. Região centro-oeste, 15.722.000. E o Brasil, em 2021, tem uma projeção de crescimento para 206.167.000. Então vejam bem, a variação em percentual no ano. Então de 2012 a 2016, o norte ele teve um crescimento aqui, ó, na ordem de 1%, certo? 1%. E
O Nordeste 0,7%. O Sudeste 0,7%. O Sul 0,6%. Centro-Oeste 1%. E o Brasil cresceu 0,7%. Bom, isso aqui representa e muita coisa para nós. Entender aqui as regiões que estão com maior crescimento populacional. 2017 a 2021 existe uma projeção de crescimento de 0,8% no Norte e 0,8% no Centro-Oeste. 2012 a 2021, 0,9% no Norte, 0,9% no Centro-Oeste. E as variações em percentual, vamos falar agora aqui dentro da nossa realidade, que nós estamos aqui, ó, 2016 para 2021. Então nós temos um crescimento aqui na região norte de 8,5% e na região, a estrutura de participação populacional, Então a estrutura aqui 2016 no norte, ela é 8,5%, sendo que as estruturas dos outros estados são bem maiores e também aqui do Centro-Oeste é pequena. Então a estrutura de participação no setor elétrico, ou seja, a infraestrutura elétrica, capacidade de transmitir, gerar, distribuir, elas são menores que os outros estados. Isso representa o quê? Um investimento muito grande nessa nossa região agora. Então, taxa de crescimento do nível de atividade. A tabela a seguir apresenta as premissas adotadas pelo Plano Decenal de 2021 com relação às taxas de crescimento, Produto Interno Bruto e comércio, tanto no âmbito nacional como internacional. Para fins de comparação, são apresentados os valores históricos para o período de 2001 a 2010. Então vamos lá para a tabela 2, e aqui nós vamos falar sobre taxa de crescimento por nível de atividade, médias no período. Indicadores econômicos. Então aqui nós temos o Produto Interno Bruto Mundial em percentual anual 2001 a 2005, teve um crescimento mundial do Produto Interno Bruto no mundo de 3,7%. 2006 2010, 3,6%. 2012 2016, 4,1%. 2017 2021, espera-se 3,9%. Só que nós estamos aí passando pelo momento de muita dificuldade mundial, provavelmente vai ter uma retração no PIB mundial devido à pandemia aí, motivado pelo coronavírus. E o comércio mundial anual, em 2001 a 2005, o crescimento foi de 5,5%, 2006 2010, 4,1%, 2012 2016, 5,6%, 2017 a 2021, 5,1%. E o PIB nacional, o nosso PIB, o nosso Produto Interno Bruto, 2001 a 2005, ele teve um crescimento aí, ó, uma representação de 2,8%, 2006 2010, 4,4%, 2012 2006, 4,4%, e esperado agora, 17 para 21, que era 5% crescimento. A fonte é do IBGE e do FMI. E dados históricos e EPE projeções. Taxa de crescimento do nível de investimento. Então, espera-se uma elevação expressiva do investimento nos próximos anos, devido principalmente aos eventos esportivos, Copa do Mundo de Futebol e Olimpíadas, programado para 2014 e 2016, e ainda o avanço esperado na cadeia produtiva de petróleo e gás na camada de pressão. Nota-se igualmente uma ampliação dos investimentos públicos para esses projetos. Nós vimos isso acontecer nesse período que nós estamos lendo aqui, 2014 a 2016, teve um crescimento exponencial em infraestruturas. Tabela 3, investimento e PIB, taxa média no período, indicadores econômicos, investimento total, percentual do PIB. Então, o histórico aqui, 2001 a 2005, que são os indicadores de investimento total do PIB, foi investido 16,7% e 2006 2010 18,3%, e foi feito investimento maior 2012 2016 de 20,2%. Esperava-se um investimento de 21,7%, 17 para 21%. É claro que a gente está vendo acontecer isso na região centro-oeste
Investimento está forte no sentido de geração, transmissão e distribuição. Investimento público, né, o PIB. O investimento aqui do governo foi de 3,1 no setor, em 2001 a 5, 2006 a 10, 3,3, 2012 a 16, 3,4 e 17 a 21, 4%. Aqui nós temos aqui esse 1, que é a taxa de investimento a preços correntes, tá certo? Aqui, ó. E o 2, incluindo empresas estatais federais. Consumo de energia elétrica. A tabela a seguir apresenta as projeções do consumo nacional de energia elétrica na rede por classe de consumo entre 2011 e 2021. A taxa média de crescimento é de 4,2% ao ano, sendo a classe comercial aqui apresenta maior crescimento. Vamos ver isso? Então vamos lá, tabela 4. Consumo de eletricidade na rede por classe gigawatt-hora. Então nós temos aqui em 2012, residência teve um consumo de 117.088 gigawatt-hora. A indústria 192.206. O comércio 77.388. O outro 62.985. Total geral consumido aqui, ó, em gigawatt-hora foi 449.668. É muita potência. 2016, as residências aumentou muito o seu consumo, 140.553. As indústrias 225, aumentou também. Comércio absurdamente, e o outro cresceu, não tão expressivo, mas cresceu. E o total geral aqui, ó, teve a necessidade de ampliação da malha de transmissão, distribuição e principalmente a geração, as usinas. Em 2021, olha só a escala de crescimento. A residência vai passar a consumir mais. Isso em virtude de quê? É só você refletir. A quantidade de componentes eletroeletrônicos que estão sendo desenvolvidas todos os dias. A dependência das pessoas desse equipamento, da energia elétrica. Inclusive agora até os carros, né, existe essa tendência de se tornar carro elétrico. Então a residência passa agora, até 2021, para 173.706 gigawatt-hora. A indústria cresce exponencialmente, 266.546. Comércio gigantescamente, 128.876. Outros também têm um crescimento mais acentuado. A gente pode falar do agronegócio, existe alguns serviços aqui, diversos tipos de serviços, está incluído no meio desses outros. E o total, olha só, gente, o crescimento de 656.090 mil gigawatt-hora. Então, no período de 2011 a 2016, a variação percentual anual. Então, a variação aqui da residência deu 4,6, a indústria 4,2, o comércio 5,6, o outro 2,6 e o total 4,3. 2016 e 2021, a residência 4,6, indústria 3,4, ou comércio 5,9, que cresce muito, e outros 3,7, total 4,2. 2011 e 2021 nós temos um crescimento na residência de 4,5, indústria 3,8, comércio continua numa taxa importante aqui, compreendido numa média muito boa de crescimento, outros também tem uma pequena queda, mas se mantém, e a média no geral ela permanece constante. Então, na análise da projeção do consumo por subsistema, pode-se notar um maior crescimento no subsistema norte, devido principalmente à interligação Tucuruí, Macapá, Manaus, com a consequente instalação de grandes cargas industriais na região. Então, na tabela 5 eu vejo o consumo de eletricidade na rede por subsistema em gigawatt-hora. Então, no ano 2012, o norte 31.720 gigawatt. O nordeste 62.230.
Sudeste, Centro-Oeste, 273.074, a região Sul 74.988. E aqui nós temos aqui o sistema integrado nacional, ele tem uma geração de 442, como nós vimos lá atrás, né, de gigawatt-hora. E o sistema isolados, aí nós temos ele gerando mais 7.656 gigawatts. E o Brasil então passa a incorporar esse sistema aqui isolado, que são algumas fontes que se entregam ao sistema. Ele passa a ter uma geração de 449.668 mil gigawatts. Em 2016, nós podemos verificar aqui também, né, que o sistema isolado ele tem uma queda aqui. Os outros, o norte principalmente, ele cresce muito, ele tem uma geração muito importante, né, o consumo, melhor, desculpa, de subsistema. Então, o consumo de eletricidade na rede por subsistema em gigawatt-hora. Aí ele tem esse consumo bem mais elevado, cresce bastante. O Nordeste tem um crescimento um pouco menor do que o Norte. O Centro-Oeste ele cresce absurdamente. E o Sul não tão grande, mas cresce cerca de 13.000 gigawatt-hora. E o Sistema Integrado Nacional ele passa a gerar mais em 2016, em virtude de nós vimos aqui da geração de algumas usinas hidrelétricas, da criação e da implantação. E o sistema isolado ele passa a fornecer menos, 1.764 gigawatt-hora, e o Brasil ele também passa a gerar mais, tem uma matriz energética representando 541 mil gigawatt-hora. 2021, aí nós vemos um crescimento importante no norte, né? 57.725, o Nordeste 95, cresce absurdo aqui. E o Sudeste, ele não cresce como nessa variação, mas cresce bastante. O Sul tem um crescimento importante, ele sai de 87 para 106. E o sistema integrado, ele passa então a gerar mais, todo momento ele cresce para atender essas demandas. E o subsistema isolado, sistema isolado gera menor do que 2012, mas continua gerando e incorpora na matriz energética, somando 656.090 gigawatt-hora. Então, no período, a variação anual em percentual 2011-2016, no norte aqui, ó, o crescimento, tá vendo? Do consumo do subsistema, 9,5, o Nordeste 4,6, o Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Centro-Oeste 4,3, o Sul 3,3. O sistema integrado em 2011-16 ele passa a gerar 4,6%, representando. O sistema isolado ele tem uma condição aqui pequena de atendimento, menos 24,5% com relação a essas demandas. E o Brasil, então, ele tem um percentual de 4,3%. Aí nós temos essas somas e vemos que, novamente, nós temos um crescimento muito importante no norte aqui, constante. Então, veja bem, observação, considera a interligação do sistema Tucuruí, Macapá, Manaus ao subsistema norte a partir de julho de 2013 e a interligação do sistema Boa Vista a partir de outubro de 2014, fonte EPE. Então, geração de energia. A previsão é que a capacidade instalada passará de 116.498 megawatt em 2011 para cerca de 182.408 megawatt em 2021. Nesse cenário, a participação das hidrelétricas cairá de 72% para 64%, sendo que a geração de fontes alternativas eólica, biomassa e PCH
vai quase que dobrar nesse período de 10 anos, passando de 12% para 20%, com destaque para a geração eólica, que passará de 1% para 9%. Vê tabela e figura a seguir. Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Evolução da capacidade instalada por fonte de geração em megawatt. Então nós temos aqui a fonte, ó, renováveis. Em 2011, então a evolução da capacidade dela em megawatt, 97.317 mil. 2012, 101.057. 2013, 107.230. 2014, 111, 118 mil. 2015, 116.553 mil megawatts. 2016, 122.616. 2017, 128.214. 2018, 134.151. 2019, 139.172 mil megawatts. 2020, 144.889 megawatts. 2021, previsão 152.952. As renováveis são as energias aí a partir de biomassas, né, como cana de açúcar, girassol e outras formas de geração de energia. E aqui nós temos as hidrelétricas. Então, em 2011, ela teve aqui uma representação de 83.604, né, megawatts. Em 2012, 85.159. 2013, 87.637. 2014, 89.216. Até 2021, 116 mil, que são as outras. As outras aqui nós podemos falar energia solar, nós temos PCH, né? Existem outras energias que estão representadas aqui. Não renováveis, a de urânio, gás, carvão, óleo combustível, óleo diesel, gás de processo, enfim. Importante notar, senhores, que é o seguinte, então nós temos aqui, ó, o percentual 2011 gerado por todas elas junto, 116.498 megawatts. Então nota, os valores da tabela indicam a potência instalada em dezembro de cada ano, considerando a motorização das usinas hidrelétricas. Então nós temos aqui, no caso aqui é um A, essa aqui. Inclui a estimativa de importação da usina hidrelétrica Itaipu não consumida pelo sistema elétrico paraguaio. Aí nós temos aqui o B, que é uma referência que fala, não considera autoprodução que para os estudos energéticos é apresentada como abatimento de carga. A evolução da participação da autoprodução da energia é descrita no capítulo 2 desse material. E nós temos uma nota aqui, o C, valores de capacidade instalada em dezembro de 2011, incluindo as usinas já em operação comercial no sistema isolado, fonte Operador Nacional do Sistema Elétrico. Tá certo? Então, nós vamos ver esse gráfico e vamos finalizar a primeira aula e vamos primeiramente entender essas estatísticas. Então vamos lá, pessoal. Participação das fontes de geração dezembro de 2011. Então as hidrelétricas, elas participaram aqui gerando 84 gigawatts, tá? Representando 72% da geração da matriz energética do Brasil. As usinas nucleares, elas geraram 2 gigawatts, representando 2% da matriz energética, que é tudo que é produzido na soma de todas as geradoras de energia. Usina termoelétrica, somente as que trabalham com cana-de-açúcar, ZTH, elas geraram 17 gigawatts, 14%, a PCH. Então aqui nós temos a usina de pequeno porte,
ela gera 5 gigawatts, representa 4%. E as bioenergia aqui, ó, 8 gigawatts representa 7%. E eólica, 1 gigawatt, 1% somente. E aqui já em 2015, a geração de dezembro, a hidrelétrica, ela geraram 94 gigawatts, representando aqui 5% da geração. Por que que ela cai? Porque houve um crescimento exponencial aqui, ó, na geração das usina termoelétrica. As termoelétricas cresceram muito aqui, porque aqui ó, ela estava com 17, aqui foi para 25 gigawatts. Elas foram para 17%. E em 2021, então, as hidrelétricas elas vão gerar 117 gigawatts, 64%, ela sofre uma queda de novo, em virtude do quê? De virtude, de novo, do crescimento das eólicas, que vai passar a gerar 16 gigawatts, representando, saindo de 1% aqui, vindo para 9% da geração. E as bioenergias também crescem, as PCHs, enfim. Há um crescimento das outras fontes alternativas de geração. Importante para nós, na área de eletromecânica, na área técnica, na área operacional, na área de engenharia, enfim, nós vamos estar inseridos nessa matriz, porque vai precisar construir tanto as usinas geradoras como as linhas de transmissão, as subestações, tanto de elevação, a rebaixadora de manobra, para que essa energia chegue até o consumidor. Então, no final dessa aula número 1, nós vamos, na próxima aula, falar sobre transmissão de energia, linha de transmissão. Beleza, pessoal? Obrigado aí por ter assistido essa aula. Foi um prazer enorme estar batendo esse papo com vocês. E vocês vão poder entrar em contato com esse material, ele vai ficar vinculado aula a aula aí no nosso portal. Eu vou deixar para vocês aqui já, inclusive, o endereço do nosso portal para que você possa pegar o... Vamos adicionar comentário. Então aqui o portal ele é .seguro.ead plataforma.com, beleza? Entra lá no seu curso, lá você tem um local para você pegar esse material e vir estudando e se inteirando melhor sobre o assunto. Também pode entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp 62981439330 ou através do nosso e-mail. Você vai entrar em contato com vendas.seguro, tudo junto, @gmail.com. Tá bem, pessoal? Entre em contato conosco, vamos chancelar isso aqui, o carimbo até aqui de aprovado, né? Então vamos lá, aqui nós já terminamos essa aula até aqui e voltamos na próxima aula a nos ver. Até mais, obrigado, tchau.